Então, vou fazer um vídeo, tentar fazer um vídeo curto aqui, né, para comentar um pouquinho sobre a correção da sua segunda redação, tá? Então, as observações gerais sobre essa parte de desenvolvimento e conclusão. Eu observei que os parágrafos, eles estão perfeitamente estruturados, tá? Com os adequados os pontos de continuação e os períodos estão curtos aí, muito claros. Foi uma coisa que você melhorou bastante lá, se você pegar a primeira produção sua, a sua primeira redação e comparar com esse, você vai ver que você melhorou bastante, tá? Progrediu bastante aí nessa parte da estrutura dos parágrafos. Você está usando os pontos de continuação, assim como é indicado, e deixando os períodos curtos, e isso é indispensável, essencial para a organização do texto. O início e o término dos parágrafos seguindo perfeitamente a estrutura proposta. Então, eu observei que a parte aqui no começo, né, o começo e o final aqui, ó, esses dois períodos, o inicial e o final, eles seguiram, você conseguiu seguir perfeitamente a estrutura proposta. Outra coisa também, você aumentou o uso dos conectivos, que foi uma coisa que lá nas primeiras produções você não usava tantos conectivos e você aumentou o uso e isso também melhorou bastante o seu texto. E também houve aí uma melhora no desenvolvimento das suas ideias. Você está sabendo aí argumentar melhor, construir as ideias melhor dentro do texto. Então vamos lá, eu analisei aqui cada um dos 3 parágrafos e criei aqui uma tabelinha, né, para identificar a presença dos elementos dessa estrutura nota 1000. Aí no desenvolvimento 1, eu coloquei o termo conector interligando ao parágrafo anterior, aí eu coloquei sim, né, a presença, aí eu fui marcando sim ou não, e se foi parcialmente. Aí você, a leitura desses itens aqui, você pode ler, pode verificar depois, tá? A apresentação da causa. Você colocou lá, o governo imprudente foi utilizado no texto? Sim. Termo conector explicativo de causa. Você colocou, exemplo disso. Aí lá, explicação sobre a causa. Aí eu coloquei parcialmente. Por quê? Foi usado um repertório relacionado com a causa, mas não foi feita uma associação mais direta desse repertório com a causa. Termo conector explicativo de consequência. Coloquei parcialmente. Foi utilizado o conectivo dessa forma, porém ele é um conectivo conclusivo. E a apresentação da causa, também coloquei que foi parcialmente. O período é visível como esses povos são vulneráveis e desrespeitados. A forma como foi escrita não parece que é uma consequência. E conectivo conclusivo, você não colocou lá na antecipação da proposta, mas você colocou sim a antecipação, né, da proposta. Devido a interesses políticos, é nítido quanto o governo emite os reais fatos. Então eu li só esse primeiro exemplo de tabela para você saber identificar, tá? Para você compreender aí como eu fiz essa correção. Aí depois eu coloquei as observações sobre esse parágrafo, né, que na apresentação da causa, coloquei lá que houve a redundância da palavra grande, erro de concordância, aí eu fiz a reescrita e coloquei lá a correção da forma correta, que você observa aqui também, lê depois e observa. Aí na explicação sobre a causa, o que é que aconteceu? Houve aí uma falta de associação do repertório à causa e a descrição incompleta do repertório. Aí eu coloquei aqui, né, como você escreveu. Aí, nesse relato que você colocou sobre os povos Yanomamis, ele não ficou muito claro, tá? Você colocou de um jeito, não deu para entender assim muito bem. Por exemplo, se alguma pessoa que nunca soubesse desse caso aí, dos Yanomamis, uma pessoa que nunca ouviu falar desse caso, lesse aqui esse exemplo que você colocou, relatando esse caso, a pessoa não iria entender muito bem, né? Seria necessário explicar melhor, adicionando alguns detalhes sobre ele. Esses trabalhadores ilegais trabalhavam com o quê? Seria necessário detalhar mais isso. Qual o exemplo de destruição que lá foi deixado? Então você colocou lá que foi tanta destruição, mas que foram os trabalhadores ilegais, mas isso ficou um pouco vago, sabe? Ficou assim, deixou um pouco a desejar, assim, ficou um pouco implícito. E aí eu coloquei uma reescrita aqui, né? Aqui nos trabalhadores eu adicionei a informação
trabalhadores de garimpo, a destruição, como foi essa destruição? Destruição ambiental. E aí, adicionei aqui terras indígenas do país, né, para relembrar que foi no Brasil. E aí eu coloquei uma frase aqui que relacionou esse exemplo com a causa lá da imprudência governamental do governo. Aí eu adicionei aqui, ó, que aconteceu por causa da negligência e falta de fiscalização governamental. Então perceba que ao adicionar essa frase, o exemplo aqui do caso que você usou dos Yanomamis não ficou tão solto. Veja que foi criada uma relação, uma associação aí maior com esse caso, a causa lá citada inicialmente, entendeu? Então, sempre que você citar um repertório, lá na parte da explicação sobre a causa, é dispensável você criar essa relação, essa associação, tá bom? E depois lá a apresentação da consequência. Seria necessário reformular esse período para que ele dê a entender que seja uma apresentação de consequência. Então, o próximo elemento que você deveria colocar no parágrafo era o quê? Depois da explicação da causa, é você colocar lá a consequência. Lembra lá da estrutura? Então, pelo jeito que você escreveu, ó, dessa forma, é visível como esses povos são vulneráveis e desrespeitados. Eu fiz a correção aqui também na escrita, né? Vulneráveis, tem a letra L, aí você escreveu, teve esse desvio aí na gramática. Então, você deveria escrever de uma forma que desse a entender que aquilo ali é uma consequência. Aí eu reformulei aqui, ó, fui lá na tabelinha lá da revisão e peguei lá ó, um termo conector para apresentar a consequência e coloquei. Em decorrência de fatos como esse, cria-se um ambiente social propício para uma maior vulnerabilidade e desrespeito com esses povos. Então eu reformulei lá, peguei a mesma ideia que você colocou, essa ideia de que as pessoas, esses povos ficam vulneráveis e desrespeitados, e coloquei de um jeito que pareceu mais que é uma consequência, entendeu? Daquela causa lá. O governo negligente, que consequência é que vem? É que esses povos ficam mais vulneráveis e também são mais desrespeitados. E a antecipação da proposta de intervenção, você colocou lá, né, devido a interesses políticos, é nítido quanto o governo omite os reais fatos. Aí eu adicionei só um conectivo, lembra? Porque lá, antes de colocar lá a antecipação da proposta, tem que colocar um conectivo conclusivo. Então, não esqueça isso. E aí, para você não esquecer, você tem que anotar como é a organização de cada parte e lá na tabela, quando você estiver escrevendo seu texto, consultar as tabelas. Desenvolvimento 2, aí eu coloquei, seguir lá a mesma tabelinha, o mesmo modelo de tabela, que você pode vir aqui e ver se for utilizado no texto ou não, tá? Verifica lá no arquivo em PDF que eu enviei para você. Aí eu coloquei as observações. Aqui na apresentação da causa, só foi mesmo a falta de uma crase que teve lá nessa apresentação, tá? Tá perfeita. Explicação sobre a causa. E aí teve um erro de grafia na palavra através, falta de vírgula após as palavras sociais e a falta de acentuação em o, e o erro na grafia do verbo haver, que eu fiz essa correção aqui que você pode observar, tá? E aí também faltou aprofundar mais na explicação sobre o motivo de acontecer esse preconceito e intolerância religiosa. Então, essa parte aí, como eu falei, ó, essas duas partes dos parágrafos que você está conseguindo fazer, o início e o final você está conseguindo fazer perfeitamente. Aí você tem que rever, melhorar, tentar melhorar só nessas duas partes aí, ó, a explicação da causa e a explicação da consequência. Aí eu coloquei aqui a correção, né? Faltou aprofundar mais na explicação sobre o motivo de acontecer esse preconceito e intolerância religiosa. O período posterior pode ser reformulado para ver essa melhor explicação. Aí eu coloquei uma reescrita aqui, né? Como é que seria essa reescrita para ter essa explicação melhor sobre essa causa aí do preconceito e intolerância religiosa. Aí eu coloquei dessa forma. Constata-se que essa realidade acontece porque aqui é um termo conector que eu peguei lá naquela tabela, lá do módulo de revisão.
Por esses grupos fazerem parte das consideradas minorias na sociedade, eu só reformulei. Essa ideia aqui é sua, né? Essa ideia de minoria, de classe social mais baixa, a ideia principal é sua. Só reformulei, escrevi de um jeito que ficou mais explicativo. Então, a ideia principal é sua. Por fazerem parte das consideradas minorias na sociedade, bem como por pertencerem às classes sociais mais baixas, as suas culturas acabam sendo, historicamente, menos prestigiadas e valorizadas socialmente. Então, foi isso aqui que você tentou ali, queria explicar lá no seu parágrafo, não foi? Então, da forma que você escreveu lá, não ficou explicado assim. Aí eu só reescrevi, reformulei e coloquei de um jeito que não ficou mais explicativo, não deu a entender melhor isso. E aí, depois vinha a apresentação de consequência. Nesse parágrafo de desenvolvimento, você não colocou consequência para essa causa aí. Aí, então, eu acrescentei a consequência. Como consequência disso, aí o termo conector para iniciar, né, a apresentação da consequência, a ocorrência de atitudes preconceituosas e intolerantes contra os povos tradicionais, ponto. E aí depois vem a antecipação da proposta de intervenção, que na reescrita eu acrescentei lá a vírgula, e reformulação no período, porque teve, do jeito que você colocou lá, também ficou um pouco confuso. Então eu acrescentei, lembra que após os conectivos é indicado usar a vírgula. Então, dessa forma, vírgula. Para solucionar essa problemática, representantes, eu troquei lá ações políticas, devem criar medidas adequadas, porque aí a ideia ficou um pouco redundante. Ação política e medidas adequadas são coisas sinônimas, tá? Então, eu troquei ações políticas por representantes políticos, devem criar medidas adequadas para valorizar a diversidade cultural desses povos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui como é que você colocou valorizar a cultura de cada um. Então, eu troquei lá também a cultura de cada um e coloquei lá a diversidade cultural desses povos, tá bom? Ficou mais explicativo. E a conclusão, coloquei aqui também a tabelinha, os elementos, esse elemento estrutural, se você conseguiu utilizar no texto ou não. Aí a maioria você conseguiu utilizar, ótimo, maravilha. Né? Você só não usou o conectivo conclusivo e também o termo para apresentar um modo. Você não usou, não colocou a finalidade e só foi isso mesmo. O restante você conseguiu, né, usar. E aí vamos para as observações. A frase de retomada, faltou apenas o uso do conectivo conclusivo. Então lembra que sempre no início da conclusão, além de colocar a frase de retomada, você tem que usar algum conectivo de conclusivo. Eu adicionei aqui o portanto. Aí na proposta de intervenção, teve a falta do módulo e finalidade e alguns desvios gramaticais. Também faltou formular a proposta para a outra causa do governo imprudente. Lembra que você tem que criar proposta que resolva as duas causas, ou uma propostona, uma proposta só, tá? Ou você vai criar duas. Aí, se você criar duas, você tem que criar uma que seja detalhada, que tenha todos esses 5 itens aí de detalhamento, e na outra não precisa ser tão detalhada assim. Aí eu reescrevi. Cabe ao Ministério da Cultura, aí lembrando que Ministério da Cultura é um nome próprio, tem que iniciar com letra maiúscula, investir no meio cultural por meio da promoção. Aí eu adicionei um termo aí, tá, para apresentar o modo. E reformulei também lá o modo, porque você colocou da seguinte forma: promover diversas ações na sociedade. Aí eu reformulei para ficar mais a entender que seria o seu modo, ó. Meio da promoção de diversas ações. Aí eu adicionei a palavra educativa para ficar bem mais explicativa. Na sociedade, para sua proposta ficar mais detalhada, né, mais explicada. Principalmente nas escolas, com o intuito de gerar consciência sobre a importância do respeito às comunidades tradicionais. Aí eu adicionei a finalidade, que foi o que faltou aqui na sua proposta, né? Só foi isso que faltou, mas ficou muito boa a sua proposta.
Então eu coloquei aqui, ó, com o intuito, que é um termo aí para prenunciar a finalidade. E qual foi a finalidade aqui? Gerar consciência sobre a importância do respeito às comunidades tradicionais. Aí eu criei uma segunda proposta, baseada no que você colocou lá, ó, apoiar financeiramente esses povos. Peguei lá a sua ideia, essa ideia sua, e apenas reformulei. Além disso, cabe ao governo, adicionei aí esse conector, né, para relacionar uma proposta com a outra, o governo como agente, apoiar financeiramente esses povos, foi a ideia que você colocou, através de quê? De uma maior assistência em áreas como saúde, educação e trabalho. Ponto. E aí o fechamento do texto. Dessa forma, será possível levar mais conhecimento à população. Eu só fiz a correção do A craseado, que deveria vir com crase, e melhorar a valorização de cada cultura no Brasil. Está perfeito o seu fechamento de texto, tá? Então, pontos que precisam ser melhorados. A parte da explicação da causa e a apresentação das consequências é a principal parte aí, Adriana, que você tem que tentar melhorar, tá? E aí, como é que você consegue melhorar essas partes? Como eu falei, é você indo seguindo, não negligenciar isso, tem que escrever, tem que colocar as causas, tem que colocar as consequências, não deixe de escrever no seu parágrafo, nos seus parágrafos de desenvolvimento, e ir lá na tabela e ver quais os termos conectores são utilizados para prenunciar a causa e prenunciar a consequência, tá bom? Isso vai lhe ajudar a escrever, a pensar. E usar todos os elementos no detalhamento da proposta de intervenção. Usar lá a ação, agente, o modo, a finalidade e usar o detalhamento. Aqui na sua conclusão você conseguiu colocar lá um detalhe, né? Quando você colocou principalmente nas escolas. E criar a proposta para as duas causas. E a segunda proposta não precisa ser detalhada, tá? Como eu já expliquei sobre a proposta de intervenção. Ou cria uma que abranja, que solucione as duas causas, ou cria duas. Uma tem que ser muito detalhada, ter todos os detalhamentos, lá os 5 itens. A segunda não é obrigatória, assim como eu coloquei como nesse exemplo aqui que eu coloquei. E aumentar o uso de conectivos no texto, tendo o cuidado de não repeti-los muito, tá? Você tem que colocar quando você, por exemplo, for colocar aqui um modo, detalhar o modo, detalhar a finalidade, você tem que usar os conectivos que prenunciam essas informações. E ter o cuidado de não repeti-los muito. Eu vi que você usa muito dessa forma, tá? Se você utilizar dessa forma, por exemplo, no segundo desenvolvimento, e aí é indicado que você não use na conclusão. Você tem outros, lá na tabela tem exemplos de outros conectivos conclusivos. O logo, o portanto, o dessa maneira, desse modo, são conectivos que têm esse mesmo sentido dessa forma, tá? Não repita tanto os conectivos ao longo do seu texto. Por exemplo, se você usou dessa forma lá na introdução, você pode usar lá na conclusão. Agora, usar no desenvolvimento, depois no outro, não é indicado, viu? Para não ter muita repetição e redundância, tá certo? E é essa a correção. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Espero ter sanado suas dúvidas e depois você pode vir ler aqui, ó, direitinho as tabelas, ler com mais calma, porque eu expliquei aqui rapidamente, mas você pode fazer essa leitura aí com mais calma.